do verso 1 até o verso 17. Então você vai passando com a gente, Lua, fazendo favor. Eu vou pedir para que a gente leia todo mundo junto. Vamos fazer um negócio meio diferente? Então, para você não ler pela tua Bíblia, que pode ser diferente a versão, pode ser a NVI. Se tiver a NVI, eu agradeço. Para a gente ler todo mundo junto, pela versão do painel, e nós vamos ler os 17 versos. Então vamos lá, respira fundo para não cansar no meio da leitura. Vamos junto? 1, 2, 3. Senhor. Verso 2. Sabes. Verso 3. Verso 4. 5. Tu me cercas por trás e pela frente. Verso 6. Tal conhecimento. Sete. Para onde? Oito. Se eu subir aos céus, Sheol, lá. Se eu tomar as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão me guiará, a tua mão direita me susterá. Verso 11. Se eu disser... nem mesmo as trevas serão escuras para ti. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste. As tuas obras são maravilhosas. Sei disso muito bem. Verso 15, está acabando. Os meus ossos... as profundezas da terra. Penúltimo. Os teus olhos... e último. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Você pode dar uma forte salva de palmas ao Senhor por esse texto? Amados, hoje eu quero falar um pouquinho, se já estiver pronto aí o tema, eu quero hoje falar sobre os atributos de Deus. Eu sei que, repito, é um tema talvez não tão popular quanto a gente gostaria ou quanto deveria ser. A gente até fala muito desses atributos, mas dificilmente pregamos especificamente ou ouvimos pregações específicas sobre os atributos de Deus, como um tema mesmo, como um estudo a ser feito. Normalmente isso acontece mais em institutos teológicos, em cursos, em escolas bíblicas e etc. Então, mas que nessa noite você preste muita atenção, porque eu creio que entendendo isso, por mais que nós não vamos explanar todos os atributos de Deus, porque são muitos, mas nós vamos falar de 3 deles em especial hoje, a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus. E se nós entendermos e compreendermos isso hoje, eu creio que a nossa vida nunca mais será a mesma. Eu creio que aqueles que entenderem essa mensagem vão voltar para casa hoje cheios da presença, da glória, da compreensão de Deus muito maior do que aquilo quando chegou. E a partir da compreensão de Deus, a nossa vida muda. Vamos lá, eu vou repetir. A partir da minha e da tua compreensão de Deus, a nossa vida muda. Amém? Então preste bastante atenção nessa mensagem hoje, que nós possamos aprender juntos. A primeira coisa que eu quero que a gente entenda, para a gente falar um pouco sobre atributo, primeiro a gente precisa entender que Deus é uma pessoa. Deus, irmão, ele não é uma força. Deus não é uma energia. Deus não é uma natureza. Deus é uma pessoa, por mais que não seja uma pessoa física como nós somos, provavelmente seja uma pessoa espiritual,
Mas independente se tem corpo ou não tem corpo, essa não é a discussão, mas Deus é uma pessoa. E por que eu digo que é importante entendermos que Deus é uma pessoa? Porque por muitas vezes e em muitos lugares se propaga um Deus natureza, se propaga um Deus energia, se propaga aquela coisa, pense positivo, porque Deus é positivo, como se Deus fosse uma energia positiva, ou como se Deus fosse a natureza, cuide da natureza, porque Deus é a natureza. Deus não é a natureza, irmão. A natureza é algo criado por Deus, mas Deus não é a natureza. Quem me entendeu, diga amém. Deus criou a energia positiva, a energia negativa, mas Deus não é energia, Deus é maior do que a energia criada. E assim por diante, Deus é uma pessoa, e isso precisa ser compreendido para que eu também compreenda que Ele tem atributos. Por quê? Porque, portanto, sendo Ele uma pessoa, Deus sendo uma pessoa, Deus ele tem sua personalidade, Ele tem o seu caráter, Ele tem os seus atributos. Quem já tinha ouvido falar sobre essa expressão, os atributos de Deus? Levanta a mão, deixa eu ver. Quem já tinha ouvido falar sobre isso? Olha, pouca gente, especificamente sobre os atributos de Deus. Então, que hoje a gente possa entender. Então, vamos lá. O que primeiramente é atributo? O que é atributo, pastor? Atributo é algo característico, aquilo que me é próprio, aquilo que lhe é próprio. É algo peculiar, essência. Então, atributo é uma característica, aquilo que me é próprio, peculiar e essência. Quem entendeu, diga amém. Então, dentre os atributos de Deus, do caráter de Deus, da personalidade de Deus, está: Deus é amor. Quem crê nisso, que Deus é amor? Está lá em João. Deus é santidade. Quem crê que o seu Deus, o meu Deus, é santo? Ele é santo. É atributo, é caráter de Deus. Quem crê que Deus é justiça? Quem crê que Deus é benevolente? O que é benevolência? Ele é paciente, ele tem perdão, ele é um Deus misericordioso. Quem crê que Deus é? Deus é isso. Então, esses são alguns dos atributos de Deus. Pense comigo, o caráter de alguém só pode ser reconhecido pela proximidade. Vou repetir. O caráter de alguém só é reconhecido ou conhecido pela proximidade. Então, um exemplo. Quem acredita que o pastor José Jorge é um homem paciente? Levanta a mão. Irmãos, eu vou dizer para vocês que vocês não fazem nem ideia. Eu, Heloína, pastora Solange, Mateus, pastor Felipe Galvão, o Jean também agora está mais com a gente aí. Quem convive, os pastores da região, e alguns irmãos também que passam sempre aqui no escritório. Essas pessoas vão poder te dizer com muito mais propriedade que o pastor José Jorge, depois de Jesus e de Jó, provavelmente seja o homem mais paciente da face da terra. E Moisés também, né? Então, preste atenção nisso. Por quê? Agora, por que eu estou dizendo isso com toda convicção? Porque a gente convive. Porque a gente está junto, a gente está próximo, né, pastora Camila? A gente está o tempo todo junto, a gente trabalha junto, a gente está convivendo dia a dia. Agora, imagine a pastora Solange ainda muito mais, porque está com ele praticamente 24 horas por dia. Então, atributo, caráter, ele é conhecido de acordo com aquilo que eu me envolvo com tal pessoa. Eu só posso descobrir que alguém é honesto se eu conviver com ela. Se eu olhando para mim aqui, você vai dizer, o pastor Jair é o homem mais honesto do mundo. Mas você não está no meu dia a dia para ter certeza disso. Talvez você não seja alguém que eu já fui comprador de algo para saber se eu pago em dia. E por favor, tá, irmão, eu sou. É só para deixar claro o exemplo. Mas por quê? Porque às vezes a gente diz certas coisas sem ter o pleno conhecimento de que aquela pessoa é verdadeiramente isso. Então, agora a minha pergunta, se para que eu conheça o atributo, o caráter, a personalidade de alguém, eu preciso estar próximo desse alguém, eu preciso ter proximidade, como que nós conheceríamos, você já pensou nisso? Como que nós conheceríamos os atributos de Deus se Ele é inalcançável em poder, em glória, em sabedoria, já é pentecostal, vai ser pregador da palavra. Em santidade. Irmão, preste atenção aqui. Como é que Deus revelaria o seu caráter, a sua personalidade, o seu atributo? Se Deus até então era alguém inalcançável, quem está me entendendo, diga amém.
Irmão, em João capítulo 1, se você quiser abra comigo, ou se não você pode acompanhar pelo telão. João capítulo 1, verso 18. Olha o que a gente vai ler ali. Ninguém jamais viu Ninguém jamais viu? Não, ninguém nunca viu Deus. Ninguém nunca viu Deus, é bíblico. Ninguém nunca viu Deus. Moisés conseguiu ver as costas ali, um pouco da glória. Tiveram ali momentos, mas ninguém viu a Deus. Isso é Bíblia, a Bíblia não mente. Portanto, se ninguém viu a Deus, automaticamente ao não ver Deus, isso quer dizer que dificilmente alguém teve tanta proximidade com Deus quanto deveria para conhecê-lo plenamente. Quem está me entendendo, diga amém. Irmão, fica ligado aqui comigo para você não perder essa mensagem, para você entender tudo que Deus quer falar conosco hoje. Mas aí o próprio texto vai dizer mais, o unigênito que está junto com o Pai o tornou. Diga assim, hoje eu conheço o caráter de Deus plenamente por meio de Cristo. Irmão, hoje Deus se fez conhecido, ou desde que Jesus veio à Terra, Ele se fez totalmente conhecido por meio dele, de Jesus. Jesus é esse Deus invisível que se fez visível e habitou entre nós, como vai dizer em Hebreus. Então preste atenção nessa mensagem. A primeira coisa que eu entendo é, eu posso conhecer a Deus, ou eu passo a conhecer o caráter, o atributo de Deus por meio de Cristo. Sim ou não? Nós temos esse privilégio. Agora a minha pergunta é, e antes de Cristo? Então ninguém poderia conhecer a Deus plenamente? Realmente não. Mas ninguém poderia conhecer os atributos de Deus, saber quem era Deus, a sua bondade, a sua fidelidade, o seu amor, o seu poder, antes de Jesus Cristo? Se alguém respondeu que sim, errou. Por quê? Porque Deus já se fez conhecido desde o princípio da criação. E eu quero te mostrar isso em Romanos capítulo 1, verso 18 ao 20. Leia comigo, Romanos capítulo 1, verso 18 até o verso 20. Vai dizer assim, portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Verso 19. Pois o que de Deus se pode conhecer é... Não, vamos lá. Porque o que de Deus se pode conhecer é... Entre eles, porque Deus lhes revelou. Verso 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, os atributos o quê? De Deus. O seu eterno poder e a sua natureza divina, ou seja, o seu caráter, têm sido vistos claramente. Pera aí, irmão, pera aí. Agora vou usar essa expressão, vocês vão entender. Bugou a mente, não bugou? Peraí, estamos falando que Deus se fez conhecido plenamente por meio de Cristo. Jesus Cristo é a plena expressão de quem Deus é. Fiel expressão de quem Deus é. Velho Testamento, Jesus não tinha vindo. Então, como é que Deus se revelou e os seus atributos invisíveis são plenamente ou claramente vistos? A continuidade vai explicar. Têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. De forma que tais homens são indesculpáveis. Irmão, mesmo alguém que viveu antes de Cristo, mesmo alguém que existiu antes da vinda do Senhor Jesus, que é a plena expressão de quem Deus é, nunca vai poder dizer, mas eu não sabia que o Senhor existia. Desculpa, eu não acreditei porque eu nunca te vi. Nunca me apresentaram Deus. Eu nunca imaginei que o Senhor existisse. Ninguém nunca vai poder chegar diante do trono de Deus, do justo juiz, e dizer, eu não sabia que o Senhor existia. Segundo Paulo, nesse texto de Romanos. Paulo está dizendo, mesmo aquele que não professa Jesus, mesmo aquele que não viu Jesus, mesmo aquele que não reconheceu Jesus como o único e suficiente Salvador, ainda será indesculpável. Por quê? Porque Deus se revela, mesmo os seus atributos invisíveis, claramente através das coisas criadas. Basicamente, Paulo está dizendo assim, alguém que olha para o pôr do sol, e a beleza desse pôr do sol, e não glorifica a Deus, está fingindo que o Deus que criou essa coisa não existe. Alguém que olha para a complexidade da criação humana, jogando essa benfeitoria por uma bomba chamada Big Bang, está negando a existência daquele que criou.
Alguém que olha para tudo que foi criado, a sua complexidade, a sua plenitude, a sua beleza, a sua imagem, e não glorifica a Deus através daquilo que está criado, ou que foi criado, está abrindo mão de conhecer os atributos invisíveis de Deus naquilo que Ele está sendo declarado, através das coisas criadas. Quem está me entendendo até aqui, diga amém. Então nós não podemos usar da desculpa, ou ninguém vai poder usar da desculpa um dia e dizer assim, eu não sabia que o Senhor existia. Pois o próprio texto está dizendo, mesmo que não seja por meio de Cristo, a própria natureza criada, todas as coisas criadas, são a manifestação visível do caráter e atributo de Deus. Para a gente continuar meditando nisso ainda, agora eu quero ir para o texto inicial, para o texto que nós lemos, Salmo 139. Nós não vamos lê-lo novamente todo, mas nós vamos pegar alguns pontos que demonstram que aqui o escritor Davi, no Salmo 139, ele vai fazer algo, ele vai trazer 3 aspectos fundamentais dos atributos de Deus, 3 dos seus muitos atributos. Qual? Onipotência, onipresença e onisciência, ou na verdade onisciência, onipresença e onipotência, nessa ordem. Então Davi, que ainda não tinha Cristo, não tinha vindo Cristo, não tinha nascido Cristo, mas ele já enxergava Deus naquilo que ele vivia todos os dias. E aí, mediante a isso, e eu quero que você grife depois na tua Bíblia, fica como lição de casa de ler e reler esse texto. Eu quero que nós percebamos nessa noite de hoje, como no Salmo 139 Deus se mostra, através do salmista Davi, que ele é onisciente. Versos 1 ao 6, vai começar dizendo, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento, quando me levanto, acompanhas o meu pensamento aonde quer que eu esteja. Discernes minha caminhada, a minha pousada, está a par de todos os meus intentos, pensamentos, determinações. Porquanto a palavra ainda não me chegou à língua e Tu, ó Eterno, já sabes completamente. Tu me envolves por trás e pela frente e pões sobre mim a Tua mão. Tal conhecimento é demasiadamente maravilhoso para mim. A onisciência de Deus. Pastor, o que é onisciência? Oni é de total, plenitude, tudo. Oni. E ciência de ciência, conhecimento. Então um Deus onisciente é um Deus que sabe tudo. Diga assim comigo, meu Deus sabe tudo. Irmão, eu não estou falando de leitura, não estou falando de conhecimento técnico, inteligência. Também ele é. O que eu estou falando é Deus que sabe todas as coisas. Nada escapa do controle de Deus. Ele é ciente de tudo que acontece na minha, na tua vida, na história humana, na história de toda a humanidade. Deus é ciente de todas as coisas. Onisciência de Deus. E esse Deus que sabe todas as coisas, Ele me conhece e te conhece absolutamente. Você pode repetir isso? Diga, Deus me conhece. Absolutamente, plenamente, totalmente. Irmão, isso primeiramente tem que trazer para nós um senso de valor. O que é senso de valor, pastor? É saber que eu sou importante para alguém. Irmão, para analisar, por que é que Deus perderia o tempo dele te conhecendo plenamente se você não fosse importante para ele? Deus saber tudo sobre você quer dizer que para ele você é importante. Então a primeira coisa que isso deve nos trazer, o fato de Deus saber absolutamente tudo sobre mim, é um alto valor. Puxa, Deus me ama, Deus me conhece. Mesmo que talvez no meio de um público como esse, de 400 pessoas talvez, muitos dos que aqui estão não façam ideia nem do teu nome, mas existe um Deus que está sentado no trono, alto sublime trono, que sabe tudo sobre você. Talvez a maioria dos que estão aqui não conheçam nada da tua história, mas existe um Deus que não só conhece a tua história, mas Ele está escrevendo. Onisciência. Um Deus que sabe tudo. Agora, irmão, isso é bom, sim ou não? Senso de valor. Só que tem o outro lado, tem o senso da responsabilidade. Eu quero que você pense agora comigo, Deus sabe tudo sobre você. Deus sabe tudo sobre mim. Irmão, tudo. Não tem nada que a gente possa esconder dele.
Não tem nada que a gente possa fingir para ele. Fingir, a gente finge até o cônjuge, por mais que seja difícil, que já conhece bem a gente. A gente finge até papai e mãe, que às vezes passa despercebido. Mas para Deus não dá, irmão. Ele sabe tudo que está acontecendo aqui dentro. Ele sabe todas as coisas, ele sabe todos os sentimentos. Ele sonda e conhece todos os nossos pensamentos. Ele sonda e nos conhece plenamente, absolutamente, totalmente. Esse é o meu e o teu Deus. É um Deus onisciente que sabe todas as coisas ao nosso respeito. O Deus que sabe tudo o que eu faço, que eu penso e que eu sinto, ele é um Deus de amor. Ele é um Deus de bondade. Ele é um Deus de misericórdia, sim ou não? Ah, irmão, com certeza. Porque se ele sabe tudo o que ele sabe sobre mim e não me matou, é porque ele é bom, irmão. Porque tem muita coisa ruim em mim ainda. Tem muita coisa que eu preciso melhorar na minha vida ainda. Tem muita coisa que eu não me orgulho dentro de mim ainda. Estou sendo sincero, irmão. Sou ser humano aqui, não está pregando nenhum anjo. Vocês estão vendo algum anjo aqui nesse altar? É um homem, irmão, carne e osso, que precisa melhorar muita coisa ainda. Que erra, que falha. Então, o Deus que conhece tudo ao meu respeito, se ele me mantém como me mantém e me ama, é porque ele é bom. É porque ele é amor, ele não tem amor. Ele não depende de circunstâncias para me amar. Ele é o próprio amor, faz parte do atributo dele, do caráter dele. Só que esse mesmo Deus que é amor, que é bondade, que é misericórdia, também nos seus atributos diz que ele é justiça, que ele é santidade, que ele é perfeito. Então, irmão, que hoje a gente saia daqui pensando nisso. Que amanhã, hoje à noite, ao dormirmos, amanhã ao acordarmos, durante o nosso dia de trabalho, durante toda a nossa semana, em tudo que fizermos, aonde quer que estejamos, Deus estará vendo tudo e sabendo de todas as coisas que faremos. Então, como que será a nossa semana a partir dessa revelação? Como que eu agirei a partir do momento que eu sei que Deus sabe tudo sobre mim? E que saberá tudo aquilo que eu farei. Quem está me entendendo, diga amém. Olha que interessante nesse salmo, verso 2 e 3, mais uma vez, rápido, ele diz assim: sabes quando me sento e quando me levanto. Irmão, isso aqui é um negócio mais trivial do que sentar e levantar? Lógico que eu não vou pesquisar isso, mas talvez tenha essa pesquisa, sei lá, tem pesquisa para tanta coisa. Quantas vezes por dia, em média, a gente senta e levanta? Quem trabalha em escritório aí? Quem trabalha sentado, vai, sentado aí e tal. Irmão, você tem ideia de quantas vezes eu e você sentamos por dia? Quantas vezes nos sentamos e nos levantamos? Fala para mim, alguém conta isso? Alguém já contou isso? Ai, pastor, em média eu sento 15 vezes por dia. Não sei, não faço a menor ideia. Talvez se eu contar eu vou me espantar de saber. Agora, deixa eu te dar uma informação. Deus, o seu Deus, o meu Deus, sabe até quantas vezes eu me sento e me levanto. Eu vou dizer de novo, irmão. O meu e o teu Deus se importa tanto com a gente que ele sabe até quantas vezes o Jairo vai se sentar e se levantar amanhã. Você quer um Deus que se importa tanto comigo e contigo que ele sabe até quantas vezes eu me levanto e me sento? O que mais que vai dizer no verso 3 aí, ó? Discernes a minha caminhada, o meu deitar, né, ali no caso, a minha jornada e o meu descanso, ou o meu levantar e o meu dormir. Outra coisa trivial, irmão, a gente dorme todo dia, acorda todo dia, né, dentro do possível, até que Deus nos permita. E Deus, ele conta, ele sabe. Irmão, deixa eu te falar algo, você que está com dificuldade para dormir, Deus sabe disso. Você que está tendo dias de insônia e noites atribuladas, ei, ora a Deus, porque ele sabe que você está passando por isso. Deus não é um Deus ocupado lá no céu que fala assim, tem coisa mais importante do que saber se o Jairo está dormindo bem. Não, ele se importa. Ei, eu estou dizendo para alguém, Deus se importa com todas as coisas, por mais triviais que elas pareçam, porque ele te ama, porque ele é onisciente, porque ele conhece tudo sobre eu e você. E aí Davi, no verso 6, ele vai dizer, tal conhecimento para mim é maravilhoso. A minha pergunta é, o quanto isso é maravilhoso de saber, para mim e para você. Para Davi era incrível falar, nossa, Deus sabe tudo sobre mim. Irmão, quanto isso é bom para a gente, saber que Deus sabe.
Se porventura isso te chocou de forma negativa hoje, melhora os seus passos, irmão. Melhora as suas decisões. Repensa os seus valores. Porque o fato de Deus saber tudo sobre mim não tem que me trazer peso ou medo. Tem que me trazer segurança e esperança. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sabe tudo que eu passo. Tudo que eu vivo. Não sou perfeito. E o Senhor sabe disso. O Senhor me conhece. Mas obrigado porque o Senhor tem me ajudado a caminhar em segurança no Senhor. Então, o primeiro atributo que nós aprendemos aqui, dessa primeira parte do salmista até o verso 6, é a onisciência de Deus. Diga mais uma vez, o meu Deus é onisciente. Agora, o segundo atributo apresentado por Davi, a partir do verso 7 até o verso 12, vai dizer, Davi vai apresentar Deus como Deus onipresente. Diga comigo, Deus é onipresente. Pastor, o que é o fato de ser onipresente? O que é a onipresença? Então, oni, tudo, plenitude, total, e presença, presença. Então, um Deus que está em todos os lugares. O meu Deus e o teu Deus está em todos os lugares. Eu vou quebrar alguns paradigmas aqui hoje, talvez, porque muita gente vai entender e compreender, ou já entendeu e compreendeu isso equivocadamente. O fato de Deus estar em todos os lugares não é teofania. O que é teofania, pastor? É a manifestação da glória e da presença de Deus. Por exemplo, quem sentiu a presença de Deus nesse ambiente aqui durante o louvor? Isso é teofania, é a manifestação da glória de Deus. É a manifestação da presença de Deus em um ambiente. Agora, a teofania, a presença de Deus manifesta, só acontece em lugares onde Ele é desejado. Então, se eu estou no meu quarto orando ao Senhor e eu sinto a presença de Deus no meu quarto, é teofania, é a presença de Deus manifesta no meu ambiente do quarto. E eu posso fazer isso em qualquer lugar, se reunir 2, 3 ali em nome do Senhor, orando, se consagrando, louvando ao Senhor. Deus pode vir, pessoas podem sentir a vontade de orar e de chorar e de falar em línguas, porque é teofania, a manifestação de Deus. Eu não estou falando disso, porque realmente a teofania, a manifestação da presença de Deus, é só em lugares onde Ele é desejado, onde Ele é procurado. Quem me entendeu, diga amém. O que eu estou falando é da presença geral de Deus. A presença universal de Deus, na verdade nem é universal, porque o universo ainda é menor do que Ele. É a presença total de Deus. Deus está em todos os lugares, eu vou te explicar isso melhor. Isaías capítulo 6, verso 3. Coloca para mim, por gentileza. Aqui o profeta Isaías está tendo a revelação da glória de Deus. E aí ele vai ver os anjos, e os anjos estão proclamando uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. O que o profeta Isaías está tendo a revelação através dos anjos é que os anjos já reconhecem, o céu já reconhece que toda a terra, não é a terra apenas planeta, toda a terra, todo o globo, todo o universo, toda a constelação, tudo que existe está cheia da glória de Deus. Pastor, eu ainda não estou entendendo. Vou te explicar com um exemplo mais simples. Imagine que a glória de Deus é um guarda-sol grande. Pensa nesses guarda-sol de praia, guarda-solzão. Assim. E embaixo desse guarda-sol está tudo que Deus criou, como se fosse um grão de areia. Então, o grão de areia é toda a criação de Deus, o universo, as galáxias, os seres humanos. E aqui, gigante, está a glória de Deus. Quem Deus é? A essência de Deus. É por isso que toda a terra está cheia da glória de Deus, porque a manifestação de Deus é muito maior do que as coisas criadas por Ele. A glória de Deus é muito maior do que todas as coisas que Ele já criou. Quem está me entendendo, diga amém. Então, irmão, eu e você somos parte, representatividade da glória de Deus, mas a plenitude da glória de Deus é incomparável a tudo que a gente possa ver, ouvir, experimentar. A glória de Deus é absolutamente gigantesca, grandiosa, inexplicável. A glória de Deus não dá para se colocar dentro de uma caixinha. Quem me entende, diga amém. Então, por isso que nós dizemos que Deus é onipresente. Por quê? Porque Ele não está se manifestando em todos os lugares, mas a glória dEle está em todos os ambientes, em todos os lugares. Pastor, se tiver alguém fazendo agora um trabalho de macumbaria num terreiro, Deus está lá, a glória dEle sim, irmão.
Eu sei que eu estou quebrando paradigmas aqui agora. Porque alguém vai dizer, não, pastor, mas ele não está sendo buscado. Não estou falando a manifestação de Deus. Eu estou falando a glória geral de Deus. Ou você acha que Deus, ele perdeu o seu espaço? Você acha que quando alguém invoca um demônio, Deus perde o espaço? Ei, irmão, Deus é muito maior do que qualquer demônio. Deus é maior do que qualquer trabalho de macumbaria. Deus é maior do que qualquer outro tipo de trabalho. Deus é muito grande e maior do que todas as coisas. Ele é onipresente. A sua glória enche toda a terra. Esse é o meu e o seu Deus. Atributo. Quem está me entendendo? Quem está seguindo essa mensagem? Está entendendo? Diga a glória a Deus aí. Lembrando mais uma vez, Romanos 1:20, onde vai dizer, eles são indesculpáveis por não glorificar a Deus que se fez visível, os seus atributos invisíveis se fez claramente vistos através das coisas criadas. Pensa agora comigo que lá no meio do oceano, num lugar chamado Ponto Nemo. O que é o Ponto Nemo? É o lugar mais central do Oceano Pacífico. Eu pesquisei isso, tá, irmão? Não sei decor, não. No meio do Oceano Pacífico, o lugar mais distante, onde tem terras mais distantes, ou seja, o lugar mais difícil de chegar, no meião do oceano. Provavelmente agora lá não tenha nem avião passando por lá. Embarcação eu acho muito difícil, mas Deus está lá. A glória de Deus está lá. Tem também, talvez, num ponto mais distante do universo, no lugar onde nem foi descoberto ainda, nem a ciência chegou lá ainda, nem chegaram ainda nessas constelações, nesse nível do universo, nesse lugar tão longe do universo. Mas deixa eu te dar uma notícia, Deus também está lá. Quem já ouviu falar de um lugar chamado Fossa das Marianas? Não, Fossa das Marianas, depois se você quiser pesquisar, é bem assustador, assim. É o lugar mais profundo da Terra. É no oceano. E é o lugar mais profundo da Terra. Esse lugar, para se ter uma ideia, eu também pesquisei, é um lugar onde nem o Sol nunca entrou. Pra você ter uma ideia. É tão profundo que nem a luz solar adentra esse lugar de tão profundo que ele é. Quem está me entendendo, diga amém. É um lugar tão sombrio, tão inóspito, tão frio, tão desconhecido, que parece ser de outro mundo. Os raros animais que conseguiram ser fotografados saindo desse lugar ou habitando próximo a esse lugar, eles são tão estranhos e desconhecidos que eles parecem vindo de outro planeta. Tem peixe que brilha, que vem de lá. É uns negócios muito doidos, assim, muito louco. Irmão, mas isso é científico, é comprovado. Fossa das Marianas, depois você pesquisa. É o lugar mais profundo da face da Terra. Nem os submarinos mais tecnológicos conseguem chegar lá, porque é muita pressão, é muito frio. Congelaria, morreriam todos. Quem me entendeu, diga amém. Mas nessa Fossa das Marianas, o lugar mais profundo da face da Terra, Deus também está lá. E aí, o salmista vai dizer assim, para onde eu poderia fugir do teu espírito? Para onde eu poderia correr e escapar da tua presença? Se eu escalar o céu, tu estás lá. Se eu lançar sobre o leito da mais profunda sepultura, igualmente tu estás. Se eu me apossar das asas da alvorada e for morar nos confins do mar, também ali a tua mão me conduz, a tua destra me ampara. Se eu cogitar as trevas, ou seja, a escuridão, eu vou lá na Fossa das Marianas, o lugar mais escuro da face da terra. Ao menos haverão de me envolver, mas a luz ao meu redor se tornará noite. Constatarei que nem as mais densas trevas são obscuras para o teu olhar, pois a noite brilhará como o meio-dia, porquanto para ti as trevas são luz. Sabe o que Davi está dizendo? Não tem para onde fugir da presença desse Deus. Ele é onipresente. Então agora eu quero também te fazer pensar. Se eu e você em algum momento cogitamos, e eu já cogitei, fugir de Deus. Não, tira o seu cavalinho da chuva. Que não dá para fugir daquele que está em todos os lugares. Para de tentar fugir de um Deus que aonde você estiver, aonde você correr, Ele vai estar lá para te buscar. Não dá para fugir. Não dá para se esconder. Aonde quer que a gente tente se esconder dele, Ele vai estar lá para nos achar. Segundo atributo de Deus apresentado nesse salmo. Deus é onipresente. Diga comigo, Deus é onipresente. E por fim, terceiro e último atributo apresentado nesse salmo pelo salmista, versos 13 ao 17, vai dizer sobre a onipotência de Deus.
vai dizer assim, vamos ler comigo. Verso 13, tu formaste o íntimo do meu ser e teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado, pois tu és tremendo e maravilhoso. Sim, a minha alma o sabes muito bem. Meus ossos não te eram encobertos quando fui formado ocultamente e tecido nas profundezas da terra. Teus olhos viam o meu embrião, e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo de um só deles existir. Ó Deus, como são complexos e preciosos para mim os teus pensamentos, quão vastos e profundos são os teus conhecimentos. Diga comigo, meu Deus é onipotente. O que é onipotência? Total, plenitude, potência, poder. Deus é todo poderoso. E olha que interessante, Deus ele sabe de todas as coisas, né? Nós falamos isso primeiro, onisciência. Deus está em todos os lugares, onipresença, mas sabe por quê? Porque ele criou todas as coisas, ele é onipotente. Colossenses capítulo 1, verso 16, Paulo vai dizer assim à igreja de Colossos, Colossenses 1,16. Pois por meio dele, de Jesus, mas através de Deus também, foram criadas todas as coisas no céu, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer poderes, quer autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Até os demônios, irmão. E o próprio Satanás foi criado por Deus. Por isso que precisa lhe pedir permissão para fazer qualquer coisa. Ei, não tenha medo do inferno, não tenha medo de Satanás, não tenha medo dos demônios. Que nós tenhamos temor a Deus. Porque Ele é acima de tudo isso. Se nós temermos ao Senhor e obedecermos os seus mandamentos, pode ficar tranquilo, o inimigo não pode tocar num fio de cabelo seu. Deus é onipotente. O salmista ele vai dizer, te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Nós acabamos de ler isso. Irmão, isso não é uma mensagem antropocêntrica como hoje em dia querem discutir demais. Não pode pregar mensagem que fala do homem, Não, é o salmista, tá? Então não sou o Jairo de Lima que está falando, é o salmista Davi. Você reclama com ele depois, você que não gosta. Mas aqui está dizendo que Deus me criou e te criou de forma especial e admirável. Eu vou dizer de novo. A palavra de Deus, através do salmista Davi, vai dizer assim, esse Deus todo-poderoso me criou e te criou de forma especial e admirável. Tem alguém especial e admirável perto de você aí? Irmão, está na hora da gente se valorizar mais e valorizar mais as pessoas próximas a nós, porque Deus, o Todo-Poderoso, nos criou de uma forma incrível, especial, extraordinária e admirável. Não nos tornamos o centro de tudo, Jesus Cristo continua sendo o centro, mas nós fomos criados de forma especial e admirável. E que isso não nos faça nos acharmos mais do que somos, mas nos faça enxergar o quanto Deus nos ama. Vou repetir, saber que eu fui feito de forma especial e admirável não é para que eu me torne a última bolacha do pacote, mas é para que eu olhe e diga assim, o quanto Deus me ama. Ele poderia ter desistido de mim antes de eu nascer, mas Ele decidiu que eu nascesse. Ele decidiu me dar vida. Ele me decidiu dar um propósito. Ele decidiu me dar uma missão. Verso 16 vai dizer assim, os teus olhos viram o meu embrião. Irmão, quero que você pense nisso agora um pouco. Talvez a tua mãe foi descobrir que estava grávida de você depois de 2, 3 meses. Deus já sabia antes de você nascer quem você seria. Ele já te via antes de você se tornar um embrião. Eu não sei o quanto isso te choca, mas para mim é incrível saber disso. Saber que Deus me amou tanto, que Ele já sonhou comigo antes de eu nascer. E eu não digo sonhou comigo, que Deus estava lá e falando, Jairo, que incrível que você vai ser. Não é isso, irmão. Mas é um Deus que já tinha um propósito determinado para a vida do Jairo de Lima antes da minha mãe saber que eu existiria. Entenda isso, Deus te ama e existe um propósito dele para mim e para a tua vida. É o que o salmista está dizendo. Ele me viu quando eu era só um embrião. Uau!
Deus já tinha planos e sonhos para mim e para você antes mesmo da gente existir. E o verso 17, ele vai dizer, ó Deus, como são complexos e preciosos os teus pensamentos. E eu termino com Jeremias capítulo 29, verso 11, onde vai dizer assim, mas eu bem sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor. Planos ou propósitos ou sonhos de fazê-lo prosperar e não de lhe causar dano. Planos para dar a vocês esperança e plano para dar a vocês uma esperança e diga assim, o Deus Todo-Poderoso sonhou comigo, me viu antes do ventre da minha mãe e já estabeleceu um plano para a minha vida, um propósito para o meu futuro. Você pode aplaudir ao Senhor e glorificá-lo por isso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor que é onipresente, onisciente, onipotente, me amou de tal forma que planejou o meu nascimento e a minha vida. Não viva mais sem propósito, porque o Deus que sonhou com você antes da tua mãe te desejar é o Deus que já escreveu uma história para mim e para você. Deus sabe, Deus está e Ele pode todas as coisas. Como é precioso saber disso. Feche os seus olhos. Pai, nós te agradecemos por conhecermos um pouco mais sobre os teus atributos hoje. Poderíamos falar infinitamente mais sobre tantos outros, mas hoje nós quisemos e preferimos aprender especificamente sobre esses 3 atributos do Senhor. O Senhor é onisciente, sabe todas as coisas. O Senhor é onipresente, está em todos os lugares. E o Senhor é onipotente, o Senhor tem poder para todas as coisas, pois é o Criador de tudo. Então, Senhor, é mediante a esses atributos que nós declaramos, que nós reconhecemos como o Senhor é bom para nós. Porque é um Deus que sabe tudo, inclusive todos os meus defeitos, todas as minhas deficiências, e ainda assim me ama. É um Deus que merece o meu louvor e a minha adoração. É um Deus que merece a minha fidelidade. Senhor, obrigado porque o Senhor também é um Deus onipresente, como vai dizer o salmista no Salmo 23, ainda que eu ande, eu passe pelo vale da sombra da morte, lá o Senhor estará comigo. Então, Senhor, obrigado porque o Senhor é um Deus que não nos desampara e estará em todos os lugares, que a gente não tenha medo de lugares. Que a gente não tenha medo de entrar em absolutamente lugar nenhum. Ah, mas esse lugar é carregado. Ah, mas tem trabalhos feitos. Ah, mas tem gente com inveja. Ah, não, Senhor, tira esse medo de nós. Nós entendemos hoje que a Tua presença e a Tua glória nos acompanham em todos os lugares, pois o Senhor é onipresente. Não há lugar onde a Sua glória não esteja. Então que nós tenhamos uma certeza, se o Senhor é conosco, ninguém poderá ser contra nós. Porque também o Senhor é onipotente. Obrigado pela tua soberania. Obrigado, Senhor, pelo teu poder. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nunca vai perder guerra alguma. O Senhor nunca vai perder a mão. O Senhor nunca vai ficar frustrado. O Senhor nunca vai tentar descobrir o que fazer a partir de um momento difícil ou de uma crise. No céu não existe crise, porque o Senhor tem o governo e o domínio na palma das tuas mãos e sempre terá. Não há nada impossível para ti e nada foge do teu controle, pois tu és totalmente poderoso. Nós te amamos, Senhor, e nós reconhecemos esses atributos, e por isso nós te adoramos, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor.